Aqui deu para ouvir legal. Deu? Então é a minha internet. Tá. Não, eu só avisei, Alessandra, que eu vou começar a colocar para gravar para depois disponibilizar, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de intervalo de confiança, né? Porque os vídeos do Kahn, ele foca bastante em como construir o intervalo de confiança, né? E eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho a ideia, né? Por que a gente usa o intervalo de confiança, né? E principalmente dar a noção para vocês que as situações que a gente vai colocar, que vocês vão ver ao longo do curso, elas são bem pontuais, né? Assim, são alguns exemplos de intervalo de confiança, né? Quase tudo em estatística que tem uma distribuição atrelada àquela estimação, eu vou poder construir o intervalo de confiança, né? Outra coisa que é importante vocês entenderem é que todos esses intervalos que a gente está vendo aqui é supondo a amostragem aleatória simples, né? Que, como vocês viram nos outros vídeos, é um tipo de amostragem, né? A gente pode fazer uma amostragem por conglomerados, pode fazer por extratos, e aí isso interfere no cálculo do intervalo de confiança. Né? Então, o que a gente vê no curso é o básico do básico para vocês entenderem o conceito. Né? Então, o uso do intervalo de confiança, né, tem dois fundamentos bem importantes sobre isso. Né? Até no vídeo do Kahn, ele fala algo do tipo, é intervalo de confiança porque a gente confia nesses números que a gente encontrou na amostra. Né? Então, o que acontece? Quando a gente olha uma amostra e extrai uma informação pontual, né, calcula a média, calcula o desvio padrão, a gente sabe que a gente está errando, né? Ou a gente sabe que a probabilidade da gente ter uma estimativa a partir de uma amostra que é igual ao valor do parâmetro, né, que é aquele número que é da população, é muito baixo a probabilidade disso acontecer. Né? Então, o intervalo de confiança é uma maneira da gente entender que existe essa possibilidade de erro, né? E associar aquele valor pontual, associar aquela média, uma variação, né? Ou seja, a média é aquilo, mas em uma outra amostra eu encontrar outra média, em outra amostra eu encontrar outra média, e o conceito do intervalo de confiança ele trabalha com algo que não é muito natural para a gente, né? A primeira maneira que a gente pensa em interpretar o intervalo de confiança é: eu tenho 95% de chance de que a verdadeira média está dentro daquele intervalo, né? E não é isso, né? Porque o intervalo de confiança, ele varia de amostra para amostra. O parâmetro, né, a média da população é uma quantidade fixa. Né? Então, a idade dos alunos na turma, ela não varia. Fixado aqueles alunos, a média de idade ela é sempre igual. Agora, para cada amostra dessa turma que eu pegar, eu vou ter uma média diferente e um intervalo de confiança diferente. Então, o que o intervalo de confiança significa, na verdade, é que se eu fizesse 100 intervalos, 95 deles ia conter a média. Né? Então, parece que é a mesma coisa, mas o conceito ele é inverso, né? Não é o parâmetro que muda, o que muda são os intervalos. Né? Então, o intervalo de confiança foi uma maneira da gente informar para quem está lendo aquele dado, né, que eu não posso afirmar com certeza qual é a média de idade. Né, que essa média de idade que eu estou estimando, ela tem uma certa variabilidade e eu proponho como medida, né, de acerto dessa média o intervalo de confiança. Tá? O que a gente vê aqui no curso são basicamente duas situações, né? O intervalo de confiança para proporção e o intervalo de confiança para média, né? Para o intervalo de confiança da proporção, a gente uma maneira mais fácil de fazer essa estimativa é fazendo aproximação para normal,
né? E a distribuição normal, ela é muito importante, ela é muito útil, porque muitas medidas estatísticas, quando o tamanho da amostra cresce, converge para a distribuição normal, tá? Então, o que tem distribuição normal? Em geral, dados biológicos, né? Dados antropométricos, dados da natureza têm distribuição normal. O que significa isso? Eu tenho uma concentração em torno da média dos dados e a dispersão em torno dessa média, ela se dá de maneira simétrica, né? Eu vou ter a mesma probabilidade de ter valores acima da média do que abaixo da média, né? Então, a distribuição normal, ela é usada para muitos fenômenos naturais, né? Muitos dados biológicos têm a distribuição normal. Mas mais do que isso, até em situações artificiais, eu também tenho distribuição normal, né? Então, uma proporção que nada mais é do que somar quantas vezes eu tenho um sucesso, quantas vezes o meu evento de interesse ocorre sobre o total de vezes que eu repeti meu experimento, né? Isso não parece ter distribuição normal, até porque para um N pequeno eu tenho uma quantidade discreta de possibilidades, né? Se eu lanço 3 vezes uma moeda e conto quantas caras, a proporção de caras vai ser 0, 1/3, 2/3 e 1, né? Eu só tenho esses valores. Agora, se eu começo a lançar muitas vezes a moeda, essa distribuição começa a se aproximar da distribuição normal, né? E a proporção, a gente pode enxergá-la como uma média, né? Só que é uma média de zeros e uns. Eu vou dizer que coroa é 0, cara é 1, somo os zeros e uns e divido pelo número de vezes que eu repito. Não deixa de ser uma média, né? E uma média de qualquer outro tipo de variável se aproxima mais rapidamente ainda para a distribuição normal, né? Os vídeos do Kahn comentam, um número mágico de 30 é suficiente, né, para eu estimar uma média. Na verdade, o 30, ele é suficiente para chegar na normal, né? Pode ser que a minha estimativa seja muito ruim, que a minha margem de erro seja gigantesca, que o meu intervalo de confiança seja enorme, né? Mas aquele intervalo de confiança está, do ponto de vista estatístico, ele é construído de uma maneira adequada usando a distribuição normal, tá? Então, quando a gente pensa no conceito de intervalo de confiança, a gente né, tem a confiança do intervalo e tem a amplitude do intervalo, né? Então, eu podia chegar para vocês e dizer assim, olha, a média de idade da turma, eu tenho 100% de confiança que está entre 0 e 100 anos. Não vou errar. Tenho 100% de confiança que isso está certo, né? Se eu pegar 100 amostras da turma, todas elas vai conter a média de idade da turma, tá? Mas ela não é útil. Por quê? Porque esse intervalo é muito amplo. Então, o que eu faço para diminuir a amplitude? O que diminui a amplitude do intervalo? Primeiro, é diminuir a confiança, né? Quanto menor for a confiança do intervalo, mais eu posso ter ele pequeno. Então, no mesmo exemplo, né? Se eu chegar para vocês e dizer, olha, a média de idade da turma está entre 19 e 21, a minha confiança vai ser baixa, né? Tem uma grande chance de eu pegar da média verdadeira um pouquinho acima de 21, um pouco abaixo de 19, né? Então, esses dois conceitos estão ligados. A outra coisa que interfere na minha amplitude do intervalo, na precisão do intervalo, é o tamanho da amostra, né? Porque quanto maior o tamanho da minha amostra, menor é o intervalo de confiança, mais estreito ele é. Naquele exemplo, no cálculo do intervalo de confiança para proporção, a gente verifica isso só olhando qual é a variância da proporção amostral, né? Que é a variância dividido por N. Então, quanto for maior a amostra, menor a variância amostral, né? Quanto menor a variância amostral, mais preciso é o meu intervalo, mais estreito é o meu intervalo, né? Então, muitas vezes, quando fazendo o link agora, né, com o cálculo do tamanho da amostra,
eu aumento o tamanho da amostra justamente para poder ter mais precisão no meu intervalo, para ele ficar mais estreito, né? Se eu não tenho recurso, se eu não consigo coletar uma amostra muito grande, eu tenho duas alternativas, né? Eu posso diminuir a confiança do meu intervalo para ele ter o mesmo erro, né? Ou eu mantenho a confiança do intervalo e o meu erro vai aumentar, tá? E aí eu já aproveito para falar um pouquinho, né, daqueles vídeos extras que eu vou fazer, que é, de alguma maneira, mostrar para vocês como é que a gente faz esses cálculos com o apoio de um programa estatístico, né? O vídeo sobre cálculo de tamanho de amostra dá para vocês perceberem bem esse impacto, né? Se vocês fixam um erro, né, quanto maior o teu N, maior é a sua confiança. Ou o contrário, eu fixo um N e mexo no erro que eu admito cometer na minha estimativa. Aí vai aumentar, vai diminuir minha confiança, tá? Então, tamanho da amostra, a confiança do intervalo e a amplitude do intervalo, elas estão as três ligadas, né? Algumas com uma relação direta, né? Então, quanto maior o tamanho da amostra, maior vai ser a minha confiança e menor vai ser o meu erro amostral. Então, o erro amostral vai ter sempre uma relação inversa com o tamanho da amostra e com a confiança, tá? E por fim, já, né, entrando no conteúdo, que é o da semana que vem, quando a gente vai fazer um intervalo de confiança, a gente tem que fazer uma suposição, tá? Ou a gente supõe que a gente conhece a variabilidade daquela medida, né? Ou eu vou supor que eu não conheço e vou estimar essa variabilidade da amostra também, né? A primeira pergunta que vem é assim, professora, mas assim, como é que eu não conheço a média, mas conheço a variabilidade, né? Parece uma situação totalmente irreal, né? E o próprio livro, ele cita isso, né? As situações onde a variabilidade é conhecida é muito utilizada em processos industriais, né? Vocês já devem ter ouvido falar em gráficos de controle, onde eu quero medir, né, se um certo processo ele está sob controle ou fora de controle. Então, nesses casos específicos, a gente sempre supõe que a variabilidade do processo não mudou, né? Vamos supor que eu estou produzindo uma tampa de caneta. O diâmetro dessa tampa, a variabilidade do diâmetro, eu suponho que ela é a mesma, que não aconteceu nada na máquina que mudou essa variabilidade. Mas eu estou desconfiada que a média mudou, que a tampa está ficando um pouquinho mais estreita ou um pouco mais larga do que o ajuste que eu tinha feito, né? Então, nessas situações, eu vou trabalhar, eu quero estimar a média, mas eu conheço a variabilidade. Eu vou usar a variabilidade do processo que eu já vinha trabalhando. Mas na maioria dos casos, eu vou estimar a média e a variância junto, né? Eu não conheço nem a média nem a variância. Então, por isso que a diferença, né, do conteúdo da aula dessa semana e da semana que vem é simplesmente essa. Numa, eu suponho que eu conheço a variabilidade, ou eu suponho que os meus dados já vêm de uma distribuição normal, então a média tem distribuição normal. Então, é tranquilo para eu calcular as quantidades, né, usar a fórmula do intervalo de confiança a partir de uma distribuição normal. Agora, se eu desconheço a variabilidade, ou se eu tenho uma amostra pequena, aí eu não posso mais supor normalidade. E aí eu vou usar uma distribuição T em vez da distribuição Z, que é a que a gente usa para calcular o intervalo de confiança quando a variância é conhecida, né? Então, basicamente, essas são as situações de intervalo de confiança que a gente vai ver no curso. Intervalo de confiança para uma proporção, intervalo de confiança para a média com a variância conhecida, intervalo de confiança da média com a variância ou desvio padrão conhecido. O Isaac levantou a mão? Não, o Isaac foi sem querer? Não, o Isaac saiu da reunião. Pode falar, Felipe.
Não, sobre o intervalo de confiança e tal, uma dúvida que eu sempre tive, assim, principalmente com pesquisa eleitoral, né, que anunciam a pesquisa e dão a margem de erro é de tantos pontos, para mais, para menos, e a pesquisa tem 95% de chance de retratar a realidade. Imagino que o 95% seja isso, no intervalo, em 95, de 100 amostras, 95 vão ser retratadas, né, as intenções de voto de acordo com a pesquisa. Mas, por exemplo, os 5% que estão fora, tipo, eles guardam alguma correlação com com a amostra obtida? Tipo assim, dentro daqueles 5% que não estão, né, nas 95 amostras que vão retratar uma realidade parecida com aquela. Eu posso ter qualquer coisa, tipo assim, uma pesquisa apontou 30% candidato A, 25% candidato B. Em 95% dos casos, vai ser aquilo ali. Os outros 5%, eu posso ter 50% do candidato A e 10% do candidato B, tipo, não pode dar qualquer coisa. É uma dúvida que se é isso ou se fica girando em torno daquele eixo ali. Na verdade, assim, pode sair, né? A estimativa era de 30% e na verdade foi 50%. Pode. A estimativa era 30%, a realidade é 90%? Pode. É pouco provável. Quanto mais distante da realidade, menor a probabilidade de acontecer, né? A única senão, né, para esse exemplo que eu comentei em aulas passadas, é que o processo de amostragem das pesquisas eleitorais não é aleatório. Né? Não se sorteia os indivíduos para participar da pesquisa e não tem um sorteio mínimo, né? Eu não estou nem falando do ideal, que é ter um cadastro de todos os eleitores, vou lá no TRE, pego todos os eleitores, sorteio 2.000 eleitores e ligo para eles para saber qual é a opinião de voto deles. Não estou nem dizendo isso, né? A gente pode tentar se aproximar de uma aleatoriedade, né? Então, eu vou fazer a pesquisa na rua. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sortear bairros de Porto Alegre. Eu não vou só lá para o centro de Porto Alegre fazer pesquisa, porque quando eu vou lá para o centro de Porto Alegre, eu já excluo um monte de gente, né? Então, aquelas pessoas que moram nos bairros mais afastados e que não trabalham no centro, elas têm probabilidade zero de entrar para a minha amostra, né? Pessoas que odeiam o centro de Porto Alegre, têm probabilidade zero de entrar para a amostra. Né? E muito provavelmente essas pessoas têm opiniões diferentes sobre quem é o melhor candidato para governar uma cidade. Né? Então, eu não vou sortear os eleitores, mas eu sorteio bairros e mando meus entrevistadores fazer perguntas nesses bairros. Ao invés de eu deixar o entrevistador escolher quem ele vai entrevistar, né, eu vou dizer, olha, tu fica parado naquela esquina e a cada 10 pessoas que passar na esquina, tu entrevista. Não importa se você não foi com a cara da pessoa, se a pessoa está chorando, se a pessoa está rindo, se a pessoa está discutindo no telefone, tu vai parar aquela pessoa e vai fazer a pesquisa. Né? Então, isso atribuiria uma certa aleatoriedade para o processo. Né? Então, e isso é uma discussão que a gente tem bem grande na área da estatística, né? Porque existe um decreto, eu acho que é um decreto federal que obriga que as pesquisas de mercado, as pesquisas eleitorais, tenham um estatístico responsável, né? E esse estatístico, ele assina o plano amostral e se responsabiliza pelos resultados daquela pesquisa, né? Infelizmente, como muitas outras coisas que acontecem, né, no país, se criou uma indústria de contratar estatístico que só assina plano amostral. Né? Então, todo ano, perto das eleições, o nosso conselho, ele emite, né, avisos, cuidado, não assine planos amostrais que vocês não estejam envolvidos, né, essa prática é ilegal, mas, infelizmente, como é uma obrigatoriedade, o TRE exige que essas pesquisas tenham um estatístico por trás assinando, né, e os estatísticos bons, eles se negam a assinar esses planos do jeito que eles são executados, né, justamente por essa falta de aleatoriedade, então acaba indo para o lado da picaretagem, que é contratar estatístico que só empresta lá o número do conselho para estar no plano. Tá?
Não, eu imagino, sei como é que funciona mais ou menos a confusão, mas até a minha dúvida era imaginando um cenário hipotético, assim, que fosse uma amostra aleatória e tal, só do ponto de vista teórico, se aquele percentual que fica fora, né, se ele guardar, se as amostras dentro desse percentual que fica fora, elas guardam alguma relação, ou não, ou pode ser Sim. qualquer coisa. Não, guarda, né? Elas vão ter... Por isso, é o que eu acabei de falar, né? Se eu fizer um intervalo de confiança de 90%, né? Eu tenho mais precisão, mas eu tenho mais chance de estar errando, né? E esse erro vai se distribuir de forma simétrica para os dois lados. Eu posso errar tanto para mais quanto para menos, e as probabilidades desses erros, elas guardam uma relação direta com o que deveria ser o verdadeiro valor. Tá? Tem essa relação. Tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre os exercícios, né, os capítulos do livro, os exercícios do CAM? Professora, os exercícios dessa semana era só para fazer aqueles 3 testes, né? Tipo, a condição de normalidade, a questão do erro também e da condição de independência. Na verdade, Alessandra, o que eu comentei logo no início da aula é que tinha um problema no link, tá? O link que está dentro do CAM, ele está errado. Deixa eu só copiar o link e colar ele aqui. Vou colocar aqui no chat. Agora ele não está deixando, só um pouquinho. Tá, eu coloquei aqui no chat, Alessandra, entra só para ver se era o que você já estava fazendo, porque antes ele estava com o link errado e estava encaminhando só para aquele referência, condições para inferência de uma média, tá? E tem também como criar um intervalo T para dados emparelhados e como criar um intervalo de confiança para uma média. E os exercícios associados, né? Tá bom. Não, é que no da semana passada eu segui fazendo os exercícios e eu não tenho certeza se eu já não fiz esse. Ah, você já não passou? Isso, não, porque daí tinha, acho, mais 4 links, daí eu fui fazendo. Mas muito obrigada. Tá. Esse que eu coloquei agora é o que eu atualizei lá no Moodle, que é os vídeos, exercícios dessa semana. Mais alguma dúvida, pessoal? Assim, se não tiver dúvida, eu até recomendo que vocês usem esse tempo para ver os vídeos, né? E fazer os exercícios que vocês vão aproveitar mais do que se eu só ficar aqui falando sobre estatística. Eu sei que o tempo de vocês é corrido, a enquete que eu fiz no início do curso mostra que a maioria de vocês trabalha, né? Então, é importante que vocês usem esse tempo da melhor maneira possível, né? Então, eu fico à disposição, né? Vou sempre abrir o chat, o meeting nesse horário, né? Mas se vocês não tiverem dúvidas, é melhor vocês aproveitarem para ver vídeos e fazer exercício. Tranquilo, certo? Professora. Muito obrigada pelas explicações hoje. Tá jóia, então, gente. Boa semana para vocês e, por favor, cuidem-se, tá? A gente está numa situação, nesse momento, na pandemia, muito, muito, muito grave. Apesar dos prefeitos terem conseguido derrubar a cogestão, que vai permitir com que várias cidades fiquem em bandeira vermelha, ao invés de preta, né? O que permite o funcionamento de muitas coisas ainda. Infelizmente, venceu a política e perdeu a ciência. Né? O comitê científico indicou o fim da cogestão com bandeira preta, e, assim, espalhem a mensagem, e uma coisa que vocês têm que ter em mente é, nas próximas semanas, não importa o que vocês precisarem de um hospital, dificilmente vocês vão conseguir. Não é só Covid,
né? Um paciente que tiver um AVC e precisar de um leito de UTI, não vai conseguir. Um paciente que quebrar uma perna e precisar de uma emergência, provavelmente não vai conseguir. Então, é um momento de muito alerta, tá? Cuidem-se. Valeu, professora. Tchau. Bom fim de semana. E esse aviso aí é muito importante, viu? Minha mãe está tratando câncer, a gente vai para o Rio Grande do Sul e tá louco de medo justamente por isso. A gente está tratando em Floripa, vai precisar voltar e a gente está com medo de não ter, daqui a pouco,